Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito dos preços da gasolina, tem subido bastante, e eu queria trazer algumas discussões aqui a respeito disso, o que as pessoas têm falado e o que as pessoas propõem como solução para essas coisas. E em resumo, no final das contas, a gente chega num debate que é, resumidamente, ter preços livres ou ter números arbitrários que representam preços. Tá? Muita gente me pergunta como eu faço para poder gerenciar os meus investimentos. Eu procurei uma plataforma para isso durante muito tempo e eu nunca encontrei. Então, por isso, eu desenvolvi o Saturn Trader junto com alguns amigos e hoje eu tenho tudo que eu preciso dentro de um lugar só. Lá a gente encontra análise fundamentalista, análise técnica e outras informações que me ajudam muito a tomar decisões no meu dia a dia. Então, eu decidi abrir aqui para os meus seguidores os 500 primeiros que fizeram uma assinatura dentro da plataforma vão receber um desconto de até 50% em relação à mensalidade. Então, se você quer gerenciar os seus investimentos em um lugar só, de forma extremamente intuitiva e fácil, clica no link que está aparecendo em algum lugar nesse vídeo ou então na descrição do vídeo. Primeiro, queria explicar para vocês o que é um preço. Tá? Um preço ele é uma informação. Um preço ele se forma de acordo com... Você precisa de ter um denominador comum em relação a todos os outros bens. Né? Isso é o dinheiro cumpre esse papel. E você precisa de ter também uma oferta e uma demanda por esse determinado bem. E quando essas coisas elas se convergem, você forma um preço. Então, um preço ele diz em termos desse denominador comum quanto as pessoas desejam aquele bem, quanto elas querem consumir aquele bem e quanto daquele bem está realmente disponível, tá? Então, muita gente acredita que os preços eles estão intimamente ligados ali ao custo de produção, né? E até existe uma certa relação, sim, não é completamente descartável, mas não é isso que determina os preços. O que determina os preços vai ser a oferta e a demanda desse bem, e também o denominador comum ele cumpre um papel importante ali também, o dinheiro, né? Então, isso é um preço, tá? A partir do momento em que o governo, ou sei lá, alguma entidade, sei lá, cara, alguém pega e fala: não, esse preço não pode ser isso daí. Eu vou controlar esse preço de alguma forma. Tem várias formas que você pode fazer isso, né? Ele pode fazer isso subsidiando a diferença, né? Então, digamos, o que as pessoas, principalmente as pessoas de esquerda, elas querem nesse momento? Elas querem que o governo subsidie a diferença, tá? Ou que ele simplesmente assuma o prejuízo mesmo, tá? Então que a Petrobras ela tenha que ser forçada de alguma forma a assumir o prejuízo ali da diferença entre o preço real que está sendo praticado e o preço arbitrário, o número arbitrário que as pessoas querem que coloque naquele preço ali. Tá? E é bem possível que o governo ele faça isso, tá? Porque ano de eleição, né? E o preço dos combustíveis ele tem uma diferença em relação às outras mercadorias, no sentido de que o preço do combustível ele afeta todos os outros preços existentes dentro de uma determinada economia. Por que isso acontece? Porque tudo tem a ver com transporte, né? As coisas elas não são produzidas do lado da sua casa, muitas vezes as coisas elas não são produzidas nem no seu país, né? Então o custo de transporte ele se eleva, todo o resto das coisas se eleva, né? É uma coisa ali que as pessoas vão chamar ali de é um não sei a palavra correta para isso, mas é algo que é inflacionário, tá? Isso eleva os preços de toda a economia. E com isso surge a discussão. Eu vi muitas pessoas falando no X, por exemplo, de que a alta, nossa, cara, a alta dos preços nos combustíveis era culpa do Bolsonaro. O cara tá preso e a culpa é dele ainda, mas tá bom. É, qual que é a lógica do que essas pessoas estão falando? É,
A ideia é que, como houve privatizações de refinarias no governo do Bolsonaro, então essas refinarias, como elas têm interesses privados, né, elas vão ali buscar o lucro, né, e elas vão vender aquilo de acordo com o preço real das coisas e não com o preço que as pessoas desejavam que essas coisas tivessem. Tá? Então, em resumo, essa discussão, no final das contas, ela se trata de controlar preços, cara. E é engraçado, cara, quando a gente fala sobre esses assuntos, porque tanto a esquerda quanto a direita, eles parecem ser um pouco iletrados em relação a esses assuntos. E por que eu quero dizer isso? Quando teve uma crise numa cidade do interior de São Paulo, teve alagamentos lá, teve um monte de coisa lá, e começou a faltar água nesse lugar. E o que aconteceu, né? As pessoas começaram a vender água por preços estratosféricos. Então você via gente vendendo um galão de água por R$ 120, coisas absurdas. Tá. E aí na época você teve o Nicolas Ferreira, não sei se hoje ele ainda concorda com esse tipo de política, tá? Essa política é bastante populista, ela atrai bastante as pessoas, elas agradam as pessoas, tá? Porque elas são ignorantes, mas tudo bem. Esse tipo de política agrada as pessoas e muitas vezes os políticos que se chamam ali de direita, eles também entram nesse discurso. E na época o Nicolas Ferreira ele fez esse discurso, ele queria que não pudesse vender a água aquele preço porque aquilo era um absurdo. E de novo a gente tem a mesma situação aqui, só que em relação à gasolina. E não sei se ele é senador ou se ele é deputado federal, sei lá o que é, mas aquele tal do Cleitinho, ele também recentemente ele veio postar um vídeo falando a respeito dessas coisas, desejando ali um controle de preços. E qual o grande problema disso? Primeiro eu vou explicar por que o controle de preços ele não é desejável, ele não resolve a situação, pelo contrário, ele intensifica o problema da escassez que existe ali naquele momento. E queria trazer também depois uma reflexão sobre isso tudo. Mas primeiro, vamos entender uma coisa. A água estava R$ 120 lá nesse interior de São Paulo, quando teve essa crise humanitária, porque faltava água, gente. Pois é, aconteceu uma crise e estava faltando água. Então, o preço ele passou a representar isso. É só isso. Não tem nada de mais nisso. Aí você vai me dizer, porra, mas água é fundamental, você não pode se aproveitar disso. Cara, se a gente deixasse, vamos resolver as coisas pelo meio econômico. A gente pode resolver as coisas na sociedade de duas formas. A gente pode resolver pelo meio econômico, a gente pode resolver pelo meio político. Vamos pensar em como seria a solução pelo meio econômico? Se a água está R$ 120 nesse interior de São Paulo, e não tem nenhum político vagabundo querendo impedir que essa água possa ser vendida a qualquer preço. Se eu quiser chegar lá e vender água por R$ 1.000, eu tenho que poder vender essa água por R$ 1.000. Se tiver alguém disposto a comprar, né? Mas qual que é a questão? Quando essa água está nesse preço tão elevado, se torna lucrativo levar água para esse lugar, tá? Então, com a água com esses preços elevados, haveria incentivo econômico para levar água para esse lugar. Gente, muito legal que muita gente vai levar água para esse lugar sem interesses econômicos, sem que o interesse principal ali seja ganhar dinheiro com aquela situação, tá? Isso existe, isso aconteceu na época, mas isso é insuficiente. E se fosse suficiente, esse ato de caridade ele fosse suficiente, o preço da água ele reduziria, né, naturalmente. Então, se a caridade por si só ela fosse o suficiente ali para poder resolver aquela situação, naturalmente os preços desceriam. Mas, como no caso não estava sendo o suficiente só o ato de caridade, o interesse econômico das pessoas de ir lá levar água buscando lucro para aquele lugar, ele também resolveria o problema da escassez. E também, à medida que as pessoas fossem transportando água para aquele lugar pelo interesse econômico, o preço da água diminuiria aos poucos, até que a situação se restabelecesse, tá? Então, eu não estou falando aqui contra a caridade, não estou falando aqui que as pessoas não deveriam fazer isso e que elas deveriam seguir exclusivamente o interesse econômico. Mas acho que a gente tem que ser adulto nessas situações, olhar para a realidade
e agir de acordo com o que o mundo realmente é e não com o que a gente desejava que o mundo fosse. Tá? Então, seria lindo se a gente conseguisse resolver só pela caridade? Seria lindo, cara, seria maravilhoso, mas não foi isso que aconteceu. Então, o interesse econômico ele também deve fazer parte, ele também deve ajudar a resolver o problema da escassez. E quando a gente fala aqui do petróleo, é um pouco mais complexo, né? Por quê? Porque, diferente da água, é relativamente fácil você conseguir água, né? Não é tão complicado quanto produzir petróleo. As linhas de produção de água e de petróleo elas são bem diferentes. A cadeia de petróleo ela é muito mais complexa, ela requer muito mais investimento, ela requer muito mais segurança jurídica. É uma escala diferente para você poder produzir petróleo. Tá? Mas, no fim das contas, a gente se depara aqui com o mesmo problema. São pessoas que desejam o preço livre, que o preço represente o preço de fato, né, que ele seja de fato uma informação representando ali a oferta e a demanda por aquele determinado recurso, e as pessoas que são contra isso. Eu acho que seria justo também resumir isso daqui entre capitalismo e socialismo. Tá? As pessoas que querem o controle dos preços, elas estão ali representando um socialismo, enquanto que as pessoas que querem um preço livre estão representando um capitalismo. Mas, enfim, acho que a grande questão aqui é essa, cara. Se você acredita, por exemplo, que o preço do arroz ele existe, ele funciona, então o preço de todas as outras coisas ele também funciona, cara. Se você não quer que controle o preço do arroz, não faz sentido querer que controle nenhum outro preço. Se você quer que controle o preço do petróleo, não faz sentido nenhum outro preço ser livre também. Se você quer o controle de um, todos os outros preços deveriam ser controlados. Por que para um deve ser controlado e para o outro não? Por que um a gente deixa representar uma informação verdadeira e o outro não? Eu quero saber qual que é a linha. Vocês vão falar, o interesse aqui é a questão de não ter impacto na inflação, por exemplo. A gente também consegue esse mesmo efeito controlando o preço de todas as outras coisas. Então por que a gente vai se limitar só ao preço do petróleo? Por que a gente não controla o preço do arroz? Se o arroz ele fosse mais barato, digamos assim, as pessoas não teriam mais acesso? Na teoria, né? Isso na prática aumentaria a escassez, tá? Mas muitas pessoas acreditam que se o Estado ele controlasse o preço do arroz, as pessoas teriam mais acesso ao arroz. Da mesma forma que se controlar o preço da gasolina, vamos ter mais acesso à gasolina, sendo que não é por aí. E pelo contrário, né? Para a gente poder fazer esse tipo de coisa com a questão aí dos combustíveis, o governo ele teria que assumir isso de alguma forma, gente. Seja através da Petrobras, que é um estatal, seja através do próprio balanço do governo, digamos. O governo ele começa a tirar dinheiro do tesouro para poder cobrir a diferença ali dos combustíveis. Então, no final das contas, a discussão é essa. O que vocês querem? Vocês querem que os preços sejam livres e eles representem a informação da oferta e da demanda disponível em relação àquele dinheiro daquele lugar? Ou vocês querem um controle de preço? É essa a discussão. É isso que a gente está discutindo aqui, no final das contas. Porque para mim não faz sentido nenhum você acreditar que o preço, até mesmo algo que é mais geral, que as pessoas concordam mais no geral, que tem que controlar preço, os salários. A maioria das pessoas, se for perguntar, todas elas são a favor do salário mínimo, elas não entendem os impactos que essas coisas causam ali. Mas essa é a discussão. Se você acredita que o preço do arroz ele tem que ser livre, todos os outros preços devem ser livres também. Isso funciona para uma coisa, funciona para os outros também. Da mesma forma, se você acha que o preço do arroz tem que ser controlado, todos os outros preços têm que ser controlados também. E isso faz com que eles deixem de ser preços, né? Aí a gente já entrou numa economia totalmente centralizada, planejada por uma entidade central. E aí o que está sendo chamado de preço aqui não é tecnicamente mais um preço. Ele não representa mais uma informação. Ele não representa mais a demanda por aquele bem, ele não representa mais a oferta disponível daquele bem,
ele não representa o valor daquele dinheiro, isso também nem seria dinheiro nesse caso, seria também uma porcaria arbitrária aí, mas no sentido estrito econômico aquilo não é mais um preço, tá? E no final das contas essa é a discussão. É isso que as pessoas estão discutindo, é isso que as pessoas estão dizendo quando elas estão brigando ali pela questão da privatização dessas refinarias que aconteceram. A questão é essa, essas pessoas elas queriam que essas refinarias não tivessem sido privatizadas para que o governo pudesse controlar esses preços. Aí eu pergunto para vocês, por que então, se você acredita nisso, por que a gente não controla todos os outros preços? Cara, não faz sentido, para mim não faz sentido nenhum você achar que um preço tem que ser controlado e os outros não. Porque se você acredita que o controle de preços ele traz benefícios, por que a gente está controlando só esse preço, cara? Não faz o menor sentido. Por que a gente não está colocando um salário mínimo de 5 mil reais? Por que a gente não. 5 mil reais? Por que 5 mil reais? Por que não 100 mil reais? Por que não 1 milhão de reais? Se isso de fato altera os preços da economia, se isso causa impactos reais na economia, vamos fazer isso, cara. Vamos, ó, salário mínimo de 100 mil reais, o preço do arroz limitado a 10 reais, não pode ser mais que 10 reais. E é isso, a gente vive dessa forma. E aí, o que for necessário, o governo vai lá e faz o subsídio, beleza? Vocês acham que isso ia dar certo? Não ia dar certo, cara. Tem vários motivos pelos quais isso não iria dar certo. Então, aqui, eu estou fazendo uma defesa aqui de preços, tá? Preços técnicos, beleza? Então, preços representando a oferta e a demanda de um determinado recurso em relação a um denominador comum, que é o dinheiro, no caso aqui, os reais brasileiros. Mas é isso, eu defendo isso, eu acredito que isso é necessário. O fato das coisas estarem mais caras hoje é uma representação real da economia, quando a gente utiliza o Estado para poder fazer subsídio ou qualquer merda nesse sentido. O que a gente está fazendo a gente está fazendo toda a sociedade pagar por isso. Está pagando escondido, né? As pessoas ali, no geral, elas não vão enxergar que elas estão pagando por isso, né? E elas estão pagando muito caro por isso, inclusive, através de muito imposto. Todos os dias a gente tem novos impostos aí com esse novo governo. E sei lá, cara, parece que é isso mesmo que a população brasileira quer. Ela quer cada vez mais impostos, ela quer o Estado cada vez mais presente na vida delas, ela quer o Estado cada vez mais forte, mais regulador, mais controlador geral da economia. É isso que essas pessoas querem e eu me posiciono firmemente contra isso daqui. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Deixa aqui nos comentários se você concorda, se você discorda. Deixa o like no vídeo se você gostou. Deixa o dislike também se você não gostou. Beleza? Se inscreve no canal se quiser ver mais vídeos como esse. É isso aí. Valeu e falou.